Senhor, mas o Senhor conhece e sabe, amado, porque aleluia, a Bíblia diz que aquele que vive de engano não permanece na casa de Deus. Ah, Jesus! E quando você ministrar algo de Deus, as pessoas têm que ver a diferença. Tem que haver uma diferença, porque a Bíblia diz outra vez: vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Falei para canto a Rabachébia. O apóstolo Paulo diz: ei, que as minhas palavras não se constituam somente em palavras persuasivas, mas na manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque a teologia, o estudo, aleluia, não entra aqui, ó. Alá para cantar Rabachébia não converte. Aleluia, pode ajudar o estudo da palavra, da Bíblia, para aprender mais, vai ajudar, mas não vai converter, não vai arrancar da prisão, não vai arrancar da escravidão que o povo se encontra hoje em dia. O que arranca da escravidão é a palavra, o que arranca da escravidão é a Bíblia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Essa é ela que liberta. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Começa a tomar posse, começa a receber, começa a dar lugar. Às vezes as pessoas olham o pregador, aleluia, olham pela aparência dele e dizem: não, misericórdia, chegou de a pé, chegou de bicicleta, lá e pra cá, Rabachébia. Ei, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5 diz: lá e pra cá, Rabachébia, porventura não escolheu Deus os pobres desta terra para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu para os que o amam. Para cantar a Rabachébia. Se Deus quiser me abençoar, Deus me abençoa. Se Deus quiser prosperar minha vida, Ele prospera. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo meu mestre. Ele continua sendo meu Senhor. É assim que você tem que pensar. Irmão, você não foi em algumas igrejas que muitas vezes tu chega de a pé, as pessoas ficam te olhando e dizendo: meu Deus, é esse aí que vai pregar, eu vou embora. Alá para cantar a Rabachébia. Não sabe o melhor de Deus que está perdendo, sabe por quê? Porque Deus não veio como, aleluia, os fariseus e os escribas esperavam. Aleluia, eles esperavam um cavalo branco, aleluia, talvez com ouro e prata, mas Deus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu num lugar simples. E no livro de João, aleluia, capítulo 1, versículo 11, 2 e 3, ele fala: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, dei-lhes o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Ei, meu amado, nunca você julgue pela aparência. Alá e pra cantar a Rabachébia. Nunca você julgue pela aparência, porque Moisés julgou pela aparência. Não, porque Samuel julgou pela aparência. Aleluia, Deus mandou ir ungir ali, aleluia, Davi. Mas ele olhou o primeiro que ele viu, que era Abinadab, um homem forte, bonito, com pinta de guerreiro. Ele disse: Senhor, só pode ser este o rei. Deus olhou e disse: ei, Samuel, não opinas pela aparência dele, aleluia, porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o teu coração aqui nesta noite. Alá para cantar a Rabachébia, falar bonito, aleluia, não adianta, tem que tocar aqui, ó. Alá para cantar a Rabachébia, falar bonito não adianta, tu tem que receber a palavra e sair mudado do culto. Tu tem que sair do culto glorificando, pensando naquilo que Deus tem para a tua vida. Alá para cantar a Rabachébia. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 2:9, aleluia.
Portanto, tudo aquilo que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para este ano. Deus não tem miséria para a tua vida, não. Alai para cantar a chépia. Deus não tem essa miséria que muitas vezes a gente pensa que é. A gente pensa muitas vezes, Deus, porque eu não prospero? Porque aquele ímpio prospera? Porque aquele fulano comprou um carrão? Porque aquele comprou uma casa? Ei, porque o fulano está focado somente nas coisas da terra. Se tu focar somente nisso, tu vai ter os bens materiais, mas vai faltar. A Bíblia diz que o homem mais sábio da Bíblia falou, aleluia, que vi que nem um proveito há debaixo do sol. Alai para cantar a chépia. Ele disse: ei, eu edifiquei para mim casas, muros, fiz vinha. Salomão fez 7 caminhos em busca da felicidade. Salomão tinha tudo que um homem podia desejar, mas ele disse que tudo aquilo que ele tinha era, aleluia, Jesus, vaidade e aflição de espírito. Alai para cantar a chépia. Salomão disse: ei, eu vi tolos sentado, aleluia, em altos e sublimes tronos, e príncipes, aleluia, andando a pé. Sabe o que ele estava dizendo? Que lá os governantes, as pessoas grandes, aleluia, eram pessoas tolas, porque não tinham a direção de Deus, não tinham a inspiração do Espírito de Deus para governar. E os príncipes e as pessoas que eram sábias diante de Deus era eu e você, que estávamos na favela andando a pé. Salomão viu isso, sabe por quê? Foram os mais ricos daquela época. Mas nós vimos no livro de Eclesiastes que ele diz que tudo era vaidade e aflição de espírito.